História. Razões que levaram os portugueses à revolta. Depois das invasões francesas, os portugueses ficaram descontentes com as condições em que o país se encontrava. O rei Acordo permaneceu no Brasil. Os ingleses estavam a governar Portugal. O país estava destruído e a indústria e a economia paralisadas. Em 1808, Dom João abriu os portos brasileiros ao comércio de outros países. Devido a tudo isto, ocorreram várias conspirações. A primeira conspiração ocorreu em 1817, chefiada por General Gomes Freire de Andrade, que tinha como objetivo acabar com o domínio inglês e trazer para Portugal a família real. Tendo esta conspiração sendo descoberta no mesmo ano, seguiu-se o enforcamento de vários conspiradores. Mas as conspirações não ficaram por aqui. Em 1818, fundou-se uma organização secreta, o Sinédrio, constituído pelo povo e a burguesia, chefiado por Manuel Fernandes Tomás, com o objetivo de levar a cabo a Revolução Liberal de 1820. A Revolução Liberal de 1820. Revolução Liberal no Porto. Consequências. As Cortes reuniram-se solenemente em janeiro de 1821. Enquanto a Carta Magna estava a ser redigida, entrou em vigor uma Constituição provisória que seguia o modelo espanhol, mas que era bastante inovador para a época. Ainda nesse mesmo ano, a Corte retornara a Portugal em 1821, à exceção de Dom Pedro de Alcântara, que permaneceu no Brasil na condição de príncipe regente. Diante do progressivamente da pressão das Cortes para a recolonização do Brasil, que proclamou a sua independência em 7 de setembro de 1822. A 23 de setembro de 1822 era jurada a primeira Constituição Portuguesa. Consequências imediatas da Revolução. No Brasil, as primeiras notícias sobre o movimento chegaram por volta do mês de outubro, ocasionando grande agitação. Todos se confraternizaram, mas, aos poucos, ficou clara a divergência de interesses entre os diversos setores da população. As tropas revoltaram-se em apoio aos revolucionários portugueses, formando justas governativas que só obedeciam às Cortes de Lisboa. A presença da família real no Rio de Janeiro agravava as diferenças que separavam o centro-sul do norte e nordeste, sobrecarregando essas regiões com um aumento e criação de novos tributos, destinados à manutenção da corte, chamada a Nova Lisboa. Muitos comerciantes portugueses, ansiosos por recuperar seus privilégios, aderiram ao movimento. Foram apoiados pelas tropas portuguesas. Outros grupos acreditavam que o regime constitucional implantado em Portugal seria também aplicado no reino do Brasil. Havia também aqueles que, beneficiados com o estabelecimento de acordo no Rio de Janeiro, não queriam voltar a Lisboa. Afinal, se os negócios estavam a ocorrer bem, e o retorno significaria o fim das vantagens e do seu prestígio social e político. Funcionários que haviam recebido cargos públicos e proprietários de escravos e terras do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo manifestaram-se contra a Revolução do Porto, defendendo a permanência da família real no Brasil. O retorno da corte para Portugal dividia as opiniões. De um lado, o partido português que agrupavam as tropas portuguesas e os comerciantes portugueses, exibindo o regresso da família real. Como ocorreu a revolta? A primeira conspiração para fazer regressar a família real ocorreu em 1817. Esta conspiração foi descoberta e o general Gomes Freire de Andrade foi enforcado. Em 1818, um grupo de liberais, chefiados por Manuel Fernandes Tomás, formou o Sinédrio, uma organização secreta que tinha por objetivo preparar a Revolução. A 24 de agosto de 1820, eclodiu uma revolução no Porto contra o regime absoluto, a qual se espalhou rapidamente por todo o país. Os ingleses tiveram de abandonar Portugal. Foi criada a Junta Provisional do Governo do Rei. Ideias do liberalismo e a sua origem. Qual as ideias defendiam? As ideias que defendiam eram a igualdade de todos perante a lei, independentemente da sua origem ou riqueza. O rei
poder passou também a ser repartido por poder legislativo, deputados que faziam as leis, poder executivo, o rei e os secretários de Estado punham as leis em prática, poder judicial, os juízes julgavam aqueles que não cumpriam as leis. Qual a sua origem? A sua origem foi a Revolução Liberal de 1820 em França. Estas ideias estão consagradas na Constituição de 1822.